Salve a Santíssima Virgem Maria, amados irmãos e irmãs, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com cada um de vocês que agora estão me assistindo. Sejam todos bem-vindos à nossa quarta videoaula, que tem por tema Maria como medianeira de todas as graças, o caminho mais curto, fácil, perfeito e seguro para chegarmos até Deus. Gostaria de lembrá-los que, se vocês ainda não são inscritos no canal, se inscrevam aqui no canal, ativem o sino de notificações, curtam e compartilhem esses vídeos com seus amigos, com seus familiares, me ajudem a divulgar essa obra e contribuam para a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e o triunfo do Imaculado Coração de Maria. Então, sem delongas, roda a vinheta. Antes de darmos início ao nosso encontro, vamos pedir a presença do nosso anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Pessoal, nós estamos começando o mês de maio e nós preparamos esse encontro com muito carinho para vocês. Esse encontro vai ter muita coisa legal para a gente estudar. Então eu vou pedir para que vocês fiquem comigo até o final, não desistam, assistam o vídeo até o final. A gente vai falar sobre alguns temas que eu gosto muito de tratar e, como o próprio tema do encontro já diz, nós vamos falar de Maria como medianeira de todas as graças, que é a 8ª estrela da coroa das glórias de Maria. Nós também vamos falar como Maria, portadora de todas as graças, que é a 11ª estrela da coroa da sua glória, e também nós vamos estar falando um pouquinho sobre a virtude da pobreza e do amor aos pobres, que é uma das virtudes de Nossa Senhora, a qual nós, como escravos de Maria, temos que praticar, e por isso então a gente vai entrar bastante no assunto do desapego no dia de hoje, que é um assunto a qual São Luís de Montfort batia muito nessa tecla. Durante o tratado vocês vão perceber isso, assim como São Luís, aqui na nossa formação a gente também vai estar batendo bastante nessa tecla do desapego, porque é muito importante que a gente adquira essa virtude para que nós possamos ser escravos fiéis de Nossa Senhora e seguir, os exemplos de Maria. Pessoal, para abrir o nosso encontro de hoje, eu já quero iniciar com uma frase de São Padre Pio de Pietrelcina, em que ele nos diz assim: há pessoas tão tolas que pensam poder passar a vida toda sem o auxílio de Nossa Senhora. É uma frase para calar a boca de muito protestante por aí, não é mesmo? Quem é ele para denunciá-lo? Quem é você? São Padre Pio, ele é famoso por dar essas bofetadas na cara de muita gente por aí que pensa ser dono da verdade, Então, já para abrir esse encontro, para abrir o nosso tema, lanço aí para vocês essa frase de São Padre Pio, que tem muito a dizer para nós e também muito a respeito da nossa missão e da missão que eu tenho com vocês. Dentro desses 9 meses, talvez eu não tenha deixado ainda claro isso para vocês, mas o meu objetivo e o meu compromisso com vocês é levá-los a amar Nossa Senhora, é levá-los a se apaixonar por ela, é levá-los a entender o quanto que Nossa Senhora é maravilhosa, o quanto que ela é magnífica, o quanto que ela é extraordinária, fenomenal, enfim, todas as palavras, substantivos, adjetivos que vocês quiserem colocar de coisa linda que é Nossa Senhora. Então, vocês precisam realmente, dentro desse tempo, entender isso e acolher isso no coração. E é o meu objetivo com vocês durante esse tempo. E também é um dos meus objetivos conceder a vocês argumentos aos quais vocês possam combater as heresias e as blasfêmias que muita gente por aí profere contra Nossa Senhora, que o mundo profere contra Nossa Senhora, que os nossos parentes, que os nossos amigos, que os nossos colegas, enfim, que Satanás tem colocado na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, coisas negativas a respeito de Nossa Senhora.
Resumindo isso para vocês, quero eliminar da vida de vocês todo e qualquer vômito protestante que possa ter no seu coração, na sua mente, na sua alma. Por que eu usei esse termo tão forte, vômito protestante? Lá em Apocalipse 12, diz que o dragão vomitou um rio de água contra a mulher, que é Nossa Senhora, para fazê-la submergir, né? Então, o que é esse rio de água? São todas as blasfêmias, todas as coisas negativas que lançaram contra Nossa Senhora, toda ideia, todo conceito, né, errado a respeito de Nossa Senhora, que o mundo tem implantado no nosso coração através das ideologias que têm surgido. Muitas pessoas consideram que a veneração, que o culto que nós prestamos a Nossa Senhora é exagerado. As pessoas que profanam, que ultrajam as imagens de Nossa Senhora. E também muitas frases negativas a respeito da Mãe de Deus. Por exemplo, coisas que eu não suporto ouvir, que me irrita profundamente ouvir, primeiro, Maria é uma mulher qualquer. Se Maria é uma mulher qualquer, você é a égua da carroça do faraó, minha querida. Porque Maria nunca foi e nunca será uma mulher qualquer. Somente pelo fato dela ter gerado o Filho de Deus, que é o próprio Deus encarnado, já faz de Maria especial, já faz de Maria extraordinária, já faz dela uma mulher fantástica. Porque Deus não escolheria uma pessoa qualquer para gerar o seu filho, né? Visto que ele é Deus e ele vê tudo. Então é claro que ele escolheria a melhor de todas as mulheres. Então nunca Maria é uma mulher qualquer, simplesmente por esse fato, somente por esse. E não estou colocando aqui todas as outras graças que Nossa Senhora tem. Por exemplo, as suas 12 glórias, as suas 9 virtudes principais, né, que nós conhecemos, e muitas outras que nós nem temos conhecimento. E os 4 dogmas de fé que a nossa Igreja Católica acredita que Nossa Senhora possui, que é a sua Imaculada Conceição, sua virgindade perpétua, sua maternidade divina e sua assunção. Tudo isso que Nossa Senhora recebeu de Deus como graça, em que Deus derramou, em que o Espírito Santo derramou sobre ela no momento em que ela se tornou a sua esposa, já faz dela uma mulher extraordinária. Então eu não admito, eu não aceito que ninguém venha falar para mim que Maria é uma mulher qualquer. Quanto à questão da maternidade divina de Nossa Senhora, que os nossos irmãos protestantes às vezes contestam que Nossa Senhora foi mãe de Jesus apenas da pessoa humana de Cristo, não da pessoa divina. Nós vamos estudar sobre isso mais profundamente num encontro, que nós vamos falar sobre a maternidade de Nossa Senhora, mas já para adiantar aí um pouquinho para vocês, para que vocês já possam ir combatendo aí essa blasfêmia que existe contra Nossa Senhora. Esse argumento, pessoal, não tem cabimento algum. Pensem comigo, será que é possível você dar à luz a uma pessoa apenas a carne dela e não a alma dela? Quer dizer que é possível separar a alma do corpo, né? Então isso já é uma grande heresia. Não tem cabimento, não tem lógica este argumento. Então já por aí você vai tirando que sim, Nossa Senhora é mãe de Jesus, que é divino, que é Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e mãe de Jesus na sua forma humana e na sua forma divina. É mãe de Jesus e pronto. Outras blasfêmias que falam como se Maria tivesse tido outros filhos, Maria não faz milagre. Enfim, nós vamos aprender a combater juntos todas essas blasfêmias de forma educada e culta, porque é muito comum o pessoal errar na forma de rebater esse tipo de argumento. Os católicos não têm muito conhecimento bíblico, não têm conhecimento da palavra, não têm conhecimento do catecismo da igreja. Então, por isso, no momento que vem um desviado lá vomitar para você uma frase do tipo Maria é uma mulher qualquer, você se estressa, você se revolta e já rebate com um xingão. Não é isso que a gente quer.
Esse é um erro muito comum, porque daí o filho da serpente já vai dizer o quê para você? Tá vendo? Se essa Maria que você fala fosse tudo isso mesmo que você diz que ela é, você não estava agindo dessa forma, né? Então a gente precisa rebater isso de forma culta, de forma educada, de forma coerente, com fatos realmente concretos. E aí, quem sabe, a gente pode até estar trazendo essa pessoa para a igreja, né? A gente pode estar apresentando para ela argumentos em que ela vai realmente pensar, né? Será que ele não está falando a verdade? Será que isso que ele está dizendo realmente não é a verdade? Então você vai acabar causando aí um incômodo no coração da pessoa e essa inquietação vai levar ele a refletir, vai levar ele a buscar a verdade. Então é muito mais interessante nós rebatermos assim dessa forma, com argumentos, e trazer um irmão que está aí desviado, trazer para a nossa igreja, do que rebater de forma mal educada, xingando, e aí acabar afastando ainda mais essa pessoa da verdade, né? Quero adiantar para vocês, pessoal, que é impossível nós conhecermos e entendermos Maria em tudo que ela é. A gente pode passar anos da nossa vida estudando Mariologia, nos aprofundando no tema, que a gente ainda não vai entender o mistério que é Nossa Senhora. Mas o pouco que eu conheço, né, eu quero estar partilhando com vocês, para que, assim como eu, e como São Luís, e como Santo Afonso, e como tantos santos, a gente possa amar Nossa Senhora pelo que ela é e pelo que ela representa na minha vida e na sua vida. Então, nós precisamos ter convicção de quem Nossa Senhora é, nós precisamos conhecê-la, para que quando vem lá um desviado, um atribulado, falar mal de Nossa Senhora para nós, vir falar sobre ela de forma negativa, vim te questionar, mas o porquê disso, o porquê dessa devoção toda, o porquê de tanta Ave Maria, o porquê que você está se consagrando, né? Não é muito mais fácil você ir direto em Jesus? Você precisa mesmo estar rezando tanto para essa mãe de Jesus que vocês tanto falam? No momento em que isso acontecer, você tenha orgulho e convicção de bater no peito e dizer: eu sou sim escravo de Nossa Senhora. Eu sou escravo de Maria, e por conhecer Maria e por me conhecer, eu entendi a necessidade de pertencer a ela para poder pertencer a Jesus. Assim como São João Paulo II. Ele sabia que para ele ser todo de Jesus, ele precisava primeiro ser todo de Maria. Porque a gente se conhece, a gente sabe quem a gente é. A gente sabe das nossas limitações, das nossas fraquezas, das nossas infidelidades. E por sabermos disso, por sabermos que nós precisamos estar melhorando constantemente, nós recorremos a Maria para que ela possa nos moldar, nos educar, nos formar e nos amar nesse tempo, a fim de que nós possamos ser de Jesus de forma mais perfeita. Então eu preciso que vocês, dentro desses 9 meses, entendam isso, acolham isso no coração de vocês. E realmente, lá no final, quando vocês forem fazer a consagração de vocês, ao final do 18º encontro, vocês possam dizer: eu sou um escravo de Maria. E eu desejo isso do fundo do meu coração. E eu conheço Nossa Senhora. E eu não tenho dúvida alguma sobre ela, sobre a existência dela, sobre a intercessão dela. E ela está comigo a todos os momentos. Então eu preciso realmente levar vocês a chegar neste ponto. Se vocês chegarem neste ponto, para mim tá ótimo. Aí eu consegui alcançar o meu objetivo aqui. O resto, né, não cabe a mim, cabe a Nossa Senhora, e ela vai trabalhar na vida de cada escravo dela da melhor forma, como ela conhece a cada um de nós de forma individual. Então bora, pessoal, que eu já falei demais, né? Vamos começar logo o tema do nosso encontro. Eu quero lembrá-los que lá no nosso segundo encontro, em que nós falamos da humildade, nós chamamos Maria de escada do céu. E aqui nós vamos chamar ela de caminho, a exemplo de São Luís Maria Grignon de Montfort, que no seu tratado vem nos dizer que Maria é o caminho mais fácil, curto
perfeito e seguro para chegarmos até Deus. Se você já tem o Tratado da Verdadeira Devoção, eu te convido a abrir lá nos parágrafos 152 a 154, em que São Luís de Montfort vai nos dizer que Maria é o caminho mais fácil para nós chegarmos até Deus. E em que sentido que São Luís quis nos dizer que Maria é o caminho mais fácil? Ele nos diz que as pessoas que tentam chegar à perfeição, à santidade, ao reino de Deus, por uma via fora da via de Nossa Senhora, elas encontram muito mais dificuldade para chegar ao seu objetivo do que aqueles que recorrem à intercessão e à mediação de Maria. Justamente pelos motivos em que eu já expus para vocês anteriormente aqui no vídeo, dizendo, por exemplo, nós somos infiéis, nós somos limitados, nós somos pecadores. Então, por conta de tudo isso, por conta das nossas limitações, nós encontramos muito mais dificuldade de combater nós mesmos sozinhos do que se nós tivermos aí uma pessoa para nos orientar, uma pessoa para nos nutrir, para nos amar, para nos educar, para nos formar. Então eu vou tentar ilustrar aqui para vocês isso que eu estou querendo dizer. Por exemplo, colocando duas crianças, uma criança que tem mãe e uma criança órfã. A criança que tem mãe, ela tem todo um suporte, ela tem o amor da mãe, ela tem o carinho, ela tem a educação, ela tem a nutrição, a formação da mãe. Já a criança órfã, ela cresce com uma carência de amor, uma carência de educação, uma carência de carinho, uma carência em geral, em tudo aquilo que forma a personalidade do ser humano. E no nosso campo espiritual, nós também precisamos de ter uma mãe na parte espiritual para poder fazer este papel de formação da nossa espiritualidade, né? Então, quando nós crescemos na nossa espiritualidade sem uma mãe para nos orientar, para nos educar, para nos formar, nós crescemos com carências, com falhas. E não é isso que nós queremos, não é mesmo? Então, tentando ilustrar para vocês aqui a questão da facilidade, é muito mais fácil o filho que tem casa, comida, roupa lavada do que aquele filho que tem que se virar em tudo sozinho. Ele encontra muito mais dificuldade. Então, nesse sentido também do campo espiritual, nós encontramos todas as facilidades de ter uma mãe espiritual, e aqueles que não têm essa mãe, que não aceitam essa mãe, porque ter Nossa Senhora todos têm, aqueles que não aceitam a maternidade de Maria, então eles encontram muito mais dificuldade. Isso não quer dizer que eles não vão chegar lá. Pode ser que eles cheguem, mas com muito mais dificuldade. Então é nesse sentido que São Luís vem trazer para nós essa questão da facilidade, caminho fácil. E ele também vem salientar, e é muito importante que nós compreendamos isso, que mesmo assim nós padeceremos também de muitos sofrimentos. Ele diz que o caminho dos escravos de Maria é presenteado com muitas cruzes. E constantemente nós vamos ser desprezados, ultrajados, humilhados, nós vamos sofrer com incertezas, com dúvidas, com trevas interiores, nós vamos ser caluniados, mal compreendidos, todas essas coisas, a exemplo do Filho primogênito de Nossa Senhora, que é Jesus. E ele padeceu de tudo isso, então por que nós também não vamos padecer de tudo isso? E ela também, sendo humana em tudo como nós, sofreu tudo como nós mesmo, nunca tendo pecado algum. E nós, então, que somos pecadores, como que nós não vamos padecer de tais sofrimentos? Nós vamos aprender no encontro de hoje que a cruz ela pode ser um grande presente para a nossa santificação, para a nossa purificação. E nós precisamos dela para que nós consigamos atravessar esse caminho. Jesus, para ele ser rei, ele precisou passar por uma via cruz, descarregando uma cruz ao ombro e ser crucificado lá no alto do Calvário. Então, se nós somos escravos de Maria, nós vamos precisar passar pelo mesmo. Lá em Apocalipse 12, está dizendo que após Satanás atacar a mulher e não conseguir submergi-la
ele faria guerra ao resto da sua descendência. E quem é o resto da descendência de Maria? Somos todos nós, somos os escravos de Maria, somos os degredados filhos de Eva, aqueles que vivem chorando e suplicando entre este vale de lágrimas a intercessão de Nossa Senhora. Nós estamos em batalha espiritual e é muito importante que nós compreendamos isso, para que no momento em que nós estivermos no sofrimento, nós nos lembremos que nós somos escravos de Maria e, sendo escravos dela, nós também padeceremos de cruzes, nós padeceremos de sofrimentos, mas nós teremos nela uma força sobrenatural. Assim como na via sacra, ela também deu força para o nosso Senhor Jesus Cristo, ela vai nos dar força para atravessar todas as nossas dificuldades. E mesmo com tantas cruzes, com tantos sofrimentos que os fiéis escravos de Maria padecem, nós encontramos nela o amparo, a consolação, a força que nós precisamos para continuar. E nós seguimos felizes e confiantes em que lá no final nós vamos alcançar o nosso objetivo. Lá no parágrafo 155 a 156 do tratado, São Luís vem nos dizer que Maria ela é um caminho curto para nós chegarmos até Deus. Eu vou até recomendar para vocês, pessoal, uma pregação do Moisés Rocha. É uma pregação excelente que nos concede um grande crescimento espiritual. Eu vou deixar tanto na descrição do vídeo como aqui o card acima do vídeo para que vocês possam clicar e assistir essa pregação. Lá ele vem nos dizer que Nossa Senhora ela é extraordinária, ela sempre esteve atenta às necessidades do próximo. E assim que ela ouviu do anjo que Isabel estava já no 6º mês, aquilo ficou martelando na cabeça de Nossa Senhora. E o que ela fez logo em seguida? Ela partiu para casa de Isabel. Mas ela não é daqui ali não, gente. Ela subiu pelas montanhas. Segundo os estudos da distância da casa de Maria até a casa de Isabel, fica 138 quilômetros. E ainda diz que ela foi às pressas. Então vocês imaginam uma menina de 13, 14 anos caminhar 138 quilômetros às pressas, em subida, nas montanhas, chegar lá e ainda saudar com alegria e cantar o Magnífico. Gente, a gente no 10º quilômetro a gente já estava caído morto no meio da estrada, né? Nós temos o costume de chamar Maria de Mãe dos Pés Ligeiros porque ela tem uma pressa muito grande pela nossa salvação. Ela tem uma pressa muito grande pela conversão da humanidade. E por isso que ela toca tantas vezes a terra dos pecadores, descendo do seu trono, descendo do céu, da sua glória e vindo aqui nos visitar nas suas aparições. Claro que com a autorização de Deus, claro que tudo isso é misericórdia de Deus. Ela não faz nada sem a autorização do Filho. Com grande amor, ela suplica a Ele pela nossa conversão e Ele autoriza a que ela venha nos visitar, que ela venha aparecer para trazer para nós as mensagens, para nos alertar sobre a nossa conversão. Então tudo isso, pessoal, torna o nosso caminho mais curto, porque Nossa Senhora ela tem pressa. Então automaticamente nós caminhamos mais rápido no caminho da nossa salvação, no caminho da nossa conversão. E nós chegamos ao objetivo mais rápido. Jesus ele passou 30 anos submisso a Nossa Senhora. Neste tempo ele foi educado, ele foi formado, ele foi nutrido por ela. E quem então melhor do que Maria, que educou Jesus, para nos educar, para nos formar, para nos nutrir, para que sejamos então semelhantes a Ele. Jesus aos 30 anos ele chegou ao ápice da maturidade espiritual. Por isso que tem até um trecho na Sagrada Escritura em que nós falamos a estatura e a maturidade de Cristo. Que nós cresçamos na estatura e na maturidade de Cristo. Então, neste caminho com Maria, neste caminho mais curto, nós chegaremos mais rápido ao objetivo de sermos maduros espiritualmente e crescermos nas virtudes, a exemplo de Jesus, a exemplo de Maria.
Então, ainda dentro deste assunto, eu quero migrar com vocês lá para o parágrafo 220 do tratado, em que São Luís de Montfort vai nos trazer uma comparação extremamente interessante, em que ele vai nos dizer que aqueles que tentam alcançar a perfeição fora da via de Nossa Senhora são comparados aos escultores. O escultor ele vai pegar a madeira mal polida, ele vai pegar a sua ferramenta, a sua habilidade e concentrar tudo isso ali naquele objeto, naquela madeira. E aquele trabalho vai ser muito árduo, vai ser muito demorado. E se ele errar, o resultado não vai ficar legal, não vai sair perfeito e corre o risco dele ter que fazer tudo de novo. Então, é um trabalho muito mais árduo, mais demorado, ele vai estar confiando apenas na sua habilidade, na sua ferramenta. E pode ser ainda que o resultado não fique bom e que ele tenha que repetir tudo isso. Então, assim é na vida daqueles que tentam alcançar a santidade fora de Nossa Senhora. Já aqueles que recorrem a Maria, ele compara aos fundidores. O fundidor, para ele chegar ao objeto final, ele não vai confiar na sua habilidade, mas na forma que ele possui. Então ele pega lá uma forma perfeita, ele pega o material, ele derrete o material no fogo, deixa o material líquido, deposita sobre a forma e no momento em que o material então se solidifica, que ele retira da forma, está perfeito. Então a forma aqui é Maria, para trazer para vocês o que São Luís vem nos dizer. A forma é Nossa Senhora, o material líquido somos nós. Nós precisamos ser muitas vezes levados ao fogo. Nós precisamos retirar de nós toda a dureza de coração e nos tornarmos líquidos na presença de Deus. Precisamos retirar todas as impurezas, tudo aquilo que não é do agrado de Deus e sermos purificados no fogo, para sermos depositados na forma e assim sairmos de lá de forma perfeita. Nossa Senhora ela é uma forma que nos forma, ela é a forma perfeita que formou Jesus. Se Eva foi uma forma imperfeita em que nós todos saímos imperfeitos, Nossa Senhora então ela é a forma da perfeição. E quem passa por essa forma só vai sair de lá perfeito, a exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesse sentido, em que Nossa Senhora ela se torna para nós um caminho mais curto para chegarmos à perfeição. Não é tão árduo como se nós estivéssemos contando com as nossas próprias habilidades, se nós estivéssemos contando com as nossas próprias ferramentas, mas nós nos deixamos nas mãos de Maria para que ela nos forme conforme o agrado de Deus. E o caminho perfeito que São Luís vem nos trazer é justamente isso que eu já falei. Nossa Senhora ela nos forma de forma perfeita. Ela nos guia por um caminho longe do pecado. E embora às vistas do mundo seja um caminho de pedras, um caminho difícil, mesmo assim, por este caminho tão difícil, por este caminho de pedras, nós conseguiremos chegar à santidade, à perfeição, diferentemente daqueles que preferem seguir caminhos mais largos, caminhos mais amplos diante de si. E quando São Luís vem nos dizer que Maria ela é um caminho seguro, ele quer dizer que ela nos leva por um caminho reto, sem desvios. E mesmo que nós venhamos a tropeçar e cair nesse caminho, eu já recebi muitas mensagens de algumas pessoas dizendo: olha, eu tive uma queda, eu entrei em tal pecado, eu não fui fiel, será que Nossa Senhora vai me perdoar? Então, isso é muito comum. Eu também me coloco aqui. A gente pode ter quedas dentro desse período, porque nós estamos em formação, mas logo Nossa Senhora nos dá a mão, ela nos levanta. E nós todos somos predestinados à salvação. Todos nós somos predestinados à vida eterna. Mas em que sentido que é essa predestinação? A predestinação quer dizer que nós já somos
predestinados à salvação. Não é um destino traçado, não é uma garantia. Isso quer dizer que se no meio do caminho a gente desviar para a direita ou para a esquerda, a gente pode ainda parar no inferno com cadeia e tudo, como diz Padre Paulo Ricardo. A gente ainda pode parar no inferno mesmo sendo consagrado. Mas se nós confiarmos em Nossa Senhora, mesmo nas nossas quedas, e pedirmos a misericórdia, e dentro disso fazermos um compromisso verdadeiro de não pecar mais, de não errar mais, com sinceridade no coração, com amor, então aí ela vai vir, vai nos levantar, vai sacudir a nossa poeira e falar: filho, segue o caminho novamente, segue por aqui que eu estou do seu lado. Nós temos que nos colocar nas mãos de Nossa Senhora como pequenas crianças que dependem da mãe para tudo. Se nós fizermos isso e não agirmos de forma orgulhosa, confiando nas nossas habilidades, naquilo que nós pensamos ser, com certeza ela vai estar sempre lá para nos ensinar, para nos levantar, e nós precisamos ter a humildade de nos permitir sermos educados por Maria. Não podemos ser aqueles filhos rebeldes, aqueles filhos mimados, birrentos, que na hora que ela vier nos educar, que ela vier nos corrigir das nossas falhas, nós nos revoltamos, nós nos rebelamos e nos voltamos contra ela, achando que é demais, que ela está cobrando demais, que é castigo demais. Me coloco aqui também, né? Porque muitas vezes nós temos esse comportamento rebelde. Nós temos que ser filhos humildes, filhos pequenos que realmente aceitam a correção da mãe, embora doa muitas vezes essas correções. Mas nós precisamos estarmos atentos a tudo que Nossa Senhora nos pede, para que nós possamos chegar à perfeição. Caso contrário, como já disse aqui, a gente vai parar no inferno com cadeia e tudo. E agora nós vamos falar um pouquinho de Nossa Senhora como portadora de todas as graças. Eu convido vocês a abrirem a Bíblia. Gente, abram a Bíblia no momento que eu peço para vocês, porque a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é Jesus. Então, abram a Bíblia, vamos ler juntos lá em Lucas, capítulo 1, versículo 28, em que vai dizer assim: entrando, o anjo disse: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que o anjo quis dizer quando ele saudou Maria dizendo ave cheia de graça? Para explicar isso, eu vou estar contando com este livro aqui, Glórias de Maria, de Santo Afonso de Ligório. Gente, este livro é maravilhoso. Este livro foi um divisor de águas na minha vida espiritual. E se você não tem esse livro e tiver a oportunidade de adquirir, adquira, porque São Luís de Montfort ele veio trazer para mim um documento dizendo: você quer ser filha de Maria? Você quer ser escrava dela? E Santo Afonso de Ligório, neste livro, ele assinou embaixo e falou assim: você é filha de Maria. Porque ele me fez com que eu me apaixonasse por Nossa Senhora. Santo Afonso de Ligório ele tem uma visão muito bela sobre Nossa Senhora, uma visão muito romântica. E aqui neste livro ele vai nos dizer assim: primeiro nós precisamos entender o que é graça. Graça é aquilo que é dado gratuitamente a quem não fez nada para merecê-lo. Então, quando o anjo já chega em Maria e já diz ave cheia de graça, o que o anjo quis dizer? Que Nossa Senhora, ela foi desde a sua concepção escolhida por Deus, ela foi isenta de todo pecado e durante toda a sua vida ela cresceu na virtude, mas ela nunca fez nada para merecer isso, porque ela ainda nem existia no momento em que Deus decidiu criar ela dessa forma. Nesse sentido, a graça, ela não fez nada para merecer ser concebida sem pecado. Ela foi concebida sem pecado
unicamente pelo mérito daquele que viria através dela. Então, nesse sentido, que o anjo disse, ave cheia de graça. Logo em seguida, neste mesmo texto, o evangelista Lucas vai nos dizer que Maria se perturbou com a saudação do anjo. E por que então que ela teve este medo? Porque Maria ela não compreendeu o que o anjo estava querendo dizer, porque até então ela não sabia das graças as quais ela tinha recebido de Deus desde a sua concepção. Até este momento ela não tinha esse conhecimento, porque Maria ela sempre foi muito modesta, muito humilde, como dito lá no segundo encontro, ela sempre teve um modesto conceito de si mesma, ela sempre soube o seu lugar de criatura, ela sempre soube que ela era inferior a Deus em tudo. Então ela sempre se colocou no lugar dela. E ela não entendeu por que um anjo de Deus estava se colocando diante dela, que era uma humilde serva de Deus, e a chamando de cheia de graça. E eu não aceito que alguns pastorzinhos de meia tigela, de igrejinha de fundo de bar, venham dizer que Maria foi burra por ter respondido dessa forma, né? Porque eu já ouvi aí nas redes sociais o pastorzinho mequetrefe falar que Nossa Senhora deu uma resposta totalmente tola diante da saudação do anjo. E eu não aceito isso. Nossa Senhora, isso é coisa do demônio. Mas quem fez? Por que fez isso? O que está dizendo? Blasfemou contra Nossa Senhora. Da próxima vez eu acabo com você. Entendeu? A versão que eu conheço e a versão que eu acredito, que a minha igreja acredita, é que Nossa Senhora respondeu dessa forma, ela agiu desta forma, porque ela era humilde, porque ela era modesta e ela não tinha conhecimento de que ela era cheia de graça até este momento. E aí, pessoal, logo em seguida, nessa mesma passagem, o anjo, percebendo a reação de Nossa Senhora, ele vai dizer, não temas, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. E aí Santo Afonso de Ligório vai bater em cima de algo que eu acho fenomenal. Ele vai nos dizer, se Maria é cheia de graça, ela encontrou a graça para quê? Para quem? Se ela já era cheia de graça, como que ela encontrou a graça? Então ficou aí uma pergunta no ar. E ele vai dizer que Maria encontrou graça para nós, que éramos totalmente desprovidos de qualquer graça. Maria ela encontrou graça para nós pecadores limitados, errantes, miseráveis, que não temos nada. E ela, como uma boa mãe que sempre se preocupa com os seus filhos, ela distribui aquilo que ela tem, que ela recebeu de Deus, para cada um de nós, para que nós não fiquemos carentes da graça de Deus, mas que através dela nós recebamos o nosso bem mais precioso. E qual que é o nosso bem mais precioso? Qual que é o amor da nossa vida? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Então ela vem e nos dá, a nós pecadores, o seu Filho, Jesus. Ela nos deu Ele, em tudo, em todos os momentos. Eu gosto de sempre estar ressaltando as dores de Maria. E eu acho que eu não consigo passar nenhum encontro sem falar das dores de Maria, gente. Tem um vídeo aqui no canal, vou deixar no card aqui. Quem ainda não rezou o terço das 7 dores de Maria, conforme ela ditou lá em Ruanda, na África. No final, em que ela está ali com Jesus no colo, que ela recebe Jesus descido da cruz, ela vai limpando as feridas dele e ela vai fazendo uma entrega para Deus. E eu fico assim, gente, que mãe que no momento que está com o filho morto nos braços vai entregando para a salvação da humanidade o filho. A mãe abriu um bocão, berrando, chorando. Nossa Senhora não, Nossa Senhora ela estava ali com ele, limpando as feridas dele, preparando ele para o sepultamento e ainda rezando, pedindo para
para que Deus recebesse aquele sacrifício como forma de salvação do gênero humano. Gente, Maria não é uma mulher qualquer. Olha, me desculpe. Algumas pessoas que se ofendem quando nós falamos de Maria. Mas Maria não é uma mulher qualquer. Uma mulher dessa não pode ser uma mulher qualquer. Ela é extraordinária. Santo Afonso de Ligório, ele vai nos dizer que Maria ela foi cheia da graça em 3 aspectos. 3, eu dou vários dedos aqui. Nossa Senhora ela foi cheia da graça em 3 aspectos. Na alma, porque a alma dela sempre pertenceu totalmente a Deus. No corpo, porque Nossa Senhora sempre manteve a sua pureza em prol do filho que ela havia de gerar, que era o Filho de Deus, e em nosso comum benefício, para que nós, humanidade pecadora, infiel e miserável, pudéssemos participar da graça que foi derramada para ela, por ela, através dela, para cada um de nós. Algo que Santo Afonso de Ligório disse que ele acertou em cheio aqui, é que somente a Jesus e a Maria foram dados graças divinas o suficiente para que eles pudessem distribuir essas graças para toda a humanidade. Então, embora nós tenhamos os santos que vieram aqui, que com o seu testemunho nos edificam, mesmo os santos, eles não têm graça o suficiente para distribuir a toda a humanidade. A graça que os santos possuem vem do Senhor. Somente Jesus e Maria tiveram graças divinas suficiente para distribuir a cada um de nós. E agora nós vamos falar de Maria como medianeira de todas as graças. E já para abrir esse tema, eu quero trazer para vocês algo que Santo Afonso de Ligório também disse no seu livro Glória de Maria, que é perfeito. Ele diz que já que Maria é a cheia de graça, ela é portadora de todas as graças, honras e méritos. Aqueles que aqui na terra são seus fiéis devotos, seus escravos, participam da sua graça e também têm dela todos os bens. Pio! Ei, o quê? O que foi, senhor? O que foi? Olha aqui, dá uma olhada. O quê? O quê? Roubaram as joias da Nossa Senhora. Não. Oh, minha Nossa Senhora. Eu que me pergunto. Quem pode ter feito isso? Foi você? Não. Dessa vez não. Dessa vez não. Tudo bem, menos mal. Então quem foi? Você pode me dizer? Como é que eu vou saber? Deve ter sido um empobrecido qualquer. Ele deve ter perguntado à Nossa Senhora para que lhe serve todo esse ouro. E dê pra mim, dê pra mim. Pra eu comprar pão pros meus filhos, né? E a Nossa Senhora deu pra ele. E tá achando que foi desse jeito assim? Se eu conheço bem a Nossa Senhora, foi assim mesmo. Vai. Olha, não deve gritar assim em cima do altar, tá bom? Tá bem, vai embora. Tudo isso por causa de 2 brincos e uma pulseira. Ele tinha um colar, é por isso. Eram joias falsas. Vai embora, vai. Todos os bens que são de Maria são daqueles que a servem. Todos os bens que são de Nossa Senhora, todas as graças que Deus derramou sobre ela, incluindo aí as glórias, as virtudes, também fazem parte dos tesouros dos seus escravos. Gente, vocês têm noção do que isso significa? Significa que você e eu podemos obter de Deus todas as virtudes de Nossa Senhora. Se nós tivermos fé, se nós tivermos a mesma dedicação que ela, nós podemos obter tudo isso. Então, é nesse sentido em que ele vem nos dizer também que um escravo de Maria, que um filho de Nossa Senhora, ele não teme nada. Ele não tem medo de nada. Ele não sofre à toa. Então, a gente que às vezes fica aí nessa deprê, nesse desânimo, por que a gente está assim se a gente é filho da rainha? Nós somos filhos da soberana rainha do universo. Eu já vou explicar para vocês o sentido aí de rainha, uma breve explicação sobre isso. Então não faz sentido que nas nossas tribulações, nas nossas preocupações e dificuldades,
dificuldades, nós entramos em desespero. Porque se nós amamos Maria, nós confiamos que ela, por sua intercessão, está cuidando da nossa vida, está cuidando de tudo. É aquilo que eu falei para vocês agora no último encontro da paciência. Nossa Senhora cuida de nós, Nossa Senhora intercede por nós. Nós precisamos confiar nessa verdade. E agora eu vou pedir para vocês abrirem a sua Bíblia lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Timóteo vai nos dizer assim: porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem que se entregou como resgate por todos. Então, este versículo aqui, ele é usado pelos protestantes para nos dizer que Nossa Senhora não tem poder de mediação, Nossa Senhora não intercede por nós. Antes de mais nada, nós precisamos entender que muitas vezes a palavra de Deus ela é lida e ela é interpretada de forma errada, da forma que convém àquele que está falando a palavra, né? Então, por exemplo, nós vimos aí lá no Evangelho, na passagem da tentação do deserto, Satanás tentando Jesus com o Salmo 90, tentando fazer com que ele agisse ali de forma vaidosa, com o versículo do Salmo 90. Então Satanás ele conhece a palavra, ele conhece a Bíblia de A a Z. E muitas vezes nós vimos pessoas que pegam versículos da Bíblia, interpretando ele de forma errada, que acaba confundindo até aqueles que acreditam na verdade. E nós precisamos entender aqui que há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, um só mediador. Ele não cita Maria aqui em nenhum momento e é aí que há a confusão. Mas ele disse entre Deus e os homens, entre Deus Pai e os homens. Mas ele não falou nada de uma mediação entre nós e Jesus Cristo. E é nesse ponto em que nós acreditamos na mediação de Nossa Senhora. O Papa Leão XIII vai dizer assim: há um só mediador entre Deus e os homens, e este é Jesus Cristo. Mas há junto de Jesus Cristo a Santíssima Virgem, Mãe de Deus, que por sua íntima cooperação com a obra da redenção foi constituída medianeira. Para que nós possamos entender a necessidade da mediação de Maria, nós já precisamos automaticamente entender a nossa indignidade diante de Jesus. Jesus, ele é Rei do Universo. Jesus, ao se dar no alto da cruz, ali aquela cruz foi o seu trono, ele foi coroado de espinhos e suas vestes reais eram achadas, mas isso não faz dele menos rei. Então Jesus, ele sendo o rei, nós somos indignos de chegarmos diretamente ao rei, na presença do rei, da forma que nós somos. Nós somos miseráveis, nós somos como que mendigos diante da presença de Jesus. Então, por isso, nós recorremos à mãe dele como nossa medianeira, como nossa intercessora diante dele. E aqui nós nem ousamos falar de Deus Pai. Deus Pai é aquele que criou. Mesmo Jesus e Deus Pai e o Espírito Santo sendo a mesma pessoa, mas eles são a mesma pessoa e ao mesmo tempo a Trindade. Então o Deus Pai é aquele que diz na palavra: eu sou o que sou. Aquele que tem o mundo na planta de seus pés. Aquele que tem contado cada fio de cabelo da nossa cabeça. Aquele que tem o nosso nome gravado na palma da mão. Então nós nem ousamos dizer diretamente a Deus Pai, mas ao Filho, e por isso nós necessitamos dessa mediação. Então eu vou estar colocando aí para vocês na tela uma tabela e a gente vai estar fazendo a comparação da mediação de Jesus Cristo com a mediação de Nossa Senhora. Então vamos lá. A mediação de Nosso Senhor Jesus Cristo é junto a Deus Pai, Yahvé ou Javé, como você preferir pronunciar. Este nome significa eu sou o que sou.
Já a mediação de Maria é junto ao Filho Jesus. Nosso Senhor Jesus Cristo é nosso mediador de redenção, aquele que nos redimiu, que pagou o preço da nossa salvação. Foi Ele que pagou o preço. Maria, ela é nossa medianeira de intercessão, ou seja, pela sua cooperação com a graça, ela obteve de Deus a graça de ser intercessora junto a Jesus. O título de mediador do nosso Senhor Jesus Cristo foi dado por natureza, porque Ele é naturalmente divino. Já o título de medianeira, que foi dado a Maria, foi dado por graça de Deus, pois ela, mesmo sendo humana, ela recebeu de Deus a graça de ser medianeira. A mediação do nosso Senhor Jesus Cristo é um título merecido por mérito, porque Ele fez o ato de morrer na cruz por cada um de nós. Já o título de medianeira dado a Maria foi merecido por cooperação, ou seja, ela cooperou em tudo com a obra da redenção. A função que o nosso Senhor Jesus exerce é de juiz. Já a função de Nossa Senhora é de advogada. Então, Jesus, ele é aquele que dá a sentença. Nossa Senhora, ela apresenta os fatos e clama a misericórdia. A mediação de Nosso Senhor Jesus Cristo tem o poder de conceder as graças. O poder é dado a Ele. Já a mediação de Nossa Senhora tem o poder de distribuir as graças dadas por aquele que as concedeu. Por exemplo, Maria, ela intercede por uma causa sua. E Jesus, ele concede aquela graça. Ele entrega a Maria para que ela possa entregar a você. Então, ela tem o poder de distribuir as graças concedidas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. É aí que, nesse ponto, muitas pessoas questionam: Nossa Senhora não faz milagres. Realmente, Nossa Senhora não faz milagres. O poder, a honra e a glória é dada ao Filho. É Ele que concede a graça, como nas bodas de Caná. Ele fez a graça, Ele transformou a água em vinho. Mas quem foi lá pedir para Ele transformar a água em vinho? Maria. Para nós compreendermos melhor essa hierarquia, eu convido vocês a abrir o livro de Esther, no capítulo 4. Para quem não conhece a história de Esther, eu vou resumir rapidamente aqui para vocês. Esther era uma moça judia que se tornou rainha da Pérsia, reinando juntamente com o rei Assuero. E no meio desse reinado surge um decreto do rei condenando todo o povo judeu à morte. Um pequeno detalhe: ele não sabia que a sua rainha Esther era judia, porque até então ela tinha escondido a sua verdadeira identidade. E quando o povo judeu recebeu esse decreto que eles estavam condenados à morte, imediatamente o primo da rainha Esther, que se chamava Mordecai, foi ao encontro da rainha Esther e clamou a ela, e nós vamos ver lá no versículo 13, em que ele diz assim para a rainha: Não imagines que serás a única entre todos os judeus a escapar por estares no palácio. Se te calares agora, o socorro e a libertação virão aos judeus de outra parte, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para essas circunstâncias que chegastes à realeza. Então olha aqui o que o Mardoquai, o Mardoqueu, o Mardocai, da forma que vocês preferirem pronunciar, está correto. O que ele vai dizer para a rainha Esther? De que ela estava lá na realeza justamente para interceder pelo seu povo. E que estando ela lá, ela fazia parte daquele povo, querendo ela ou não. E nós temos aqui uma prefiguração de Nossa Senhora da Rainha Esther. Todas as mulheres do Antigo Testamento são
prefigurações da Santíssima Virgem. Neste momento é como se nós estivéssemos dizendo a ela: não pense vós que recebestes de Deus todas essas graças somente para si, mas recebestes também para todos nós míseros pecadores que agora precisamos do vosso auxílio. Então a rainha Esther, ela respondeu com Mordecai que ela convocava todo o povo judeu a jejuar com ela, durante 3 dias e 3 noites, para que ela pudesse se apresentar ao rei e clamar misericórdia ao povo judeu. Agora nós entendemos por que Nossa Senhora aparece aqui na Terra e vive pedindo para a gente rezar rosário, para a gente jejuar, Por aí a gente já vai entendendo o significado das coisas. E aí lá no capítulo 5, no momento em que a rainha se prepara para se apresentar diante do rei, nós vamos ver lá no versículo 3, em que o rei responde para ela assim: que tens, rainha Esther, e o que queres? Mesmo a metade do meu reino eu te daria. Olha aqui o poder dessa mulher diante do rei, gente. E pensar que o poder de Nossa Senhora diante do trono de Deus é muito maior do que o da rainha Esther diante do trono do rei Assuero. Agora nós vamos lá no parágrafo 7, versículo 3, em que a rainha responde ao rei: se achei graça a teus olhos, ó rei, e se ao rei lhe parecer bem, concede-me a vida, eis o meu pedido e salva o meu povo. Por isso que nós vemos na rainha Esther uma prefiguração da Santíssima Virgem Maria, porque ela, ao receber as graças diante dos olhos de Deus, ela não guarda essas graças para si, mas ela roga, ela clama pelo seu povo. E o Mordecai, ele não foi diretamente no rei pedir a graça da libertação do povo. Ele foi na rainha. Vocês estão entendendo aqui a questão da hierarquia? Era nesse ponto que eu queria levar vocês a entender. Nós que somos a plebe, nós que somos o povo miserável, pecador, que está necessitando da graça, nós pedimos a misericórdia à rainha e não ao rei. Quem pede ao rei é a rainha. Nossa Senhora, ela foi constituída rainha porque ela é mãe de Jesus. E Jesus era judeu. Nossa Senhora era judia. E no povo judeu, a partir do rei Salomão, a rainha que se sentava à direita do rei era a mãe do rei e não a esposa do rei. Então, sendo assim a hierarquia do povo judeu, nós entendemos que a rainha que se senta à direita do rei, que é Jesus, é Nossa Senhora. Por isso que nós até a chamamos de rainha, por conta disso. Então não é algo que nós católicos inventamos, não. É algo realmente concreto e verdadeiro da religião judaica, da cultura judaica, que Jesus pertencia, que Nossa Senhora pertencia e que hoje lá no céu é mantido, porque o povo judeu foi escolhido para ser o povo de Deus. Então nada mais justo do que, se Jesus sendo rei, Maria também é a rainha, e por isso que nós recorremos a ela. Sendo o reino de Deus, então essa monarquia organizada, tendo nós Jesus como rei, Jesus como juiz, Nossa Senhora então como advogada, como intercessora e como medianeira entre nós e Ele, nós precisamos entender que diante das nossas necessidades, nós temos que pedir a ela, primeiramente, passa pelas mãos de Maria para depois chegar a Jesus. Porque Jesus, ele é rei. Ele não tem tempo para ficar escutando as nossas lamentações. Ele tem muita coisa para resolver, gente. Então, você está lá pedindo a sua casa própria. Jesus, ele não tem tempo para ouvir você reclamar do velho pançudo que está cobrando seu aluguel. Ele não tem tempo de escutar que você já está morando há 20 anos em casa com encanamento entupido, instalação elétrica medieval. Ele não tem tempo para escutar que você tem seus vizinhos chatos, que você quer seu cantinho.
E você, na sua oração, às vezes ali naquele momento do seu desabafo, você começa a colocar tudo isso. E Jesus não tem tempo para isso não, minha gente. Então você fala com Maria, coloca toda essa situação para ela. E ela vai lá, pega essa situação, coloca numa bandeja de ouro feita com flores, vai diante do rei, perfumada, cheirosa, linda, maravilhosa, coloca-se diante dele e fala assim: filho, este meu escravo precisa de uma casa própria. Só. Ela não vai ficar colocando tudo, porque, gente, tem muitos casos para resolver, né? Jesus, ele é rei. Então, é nesse sentido. Aí, né, Jesus vendo aquela coisa linda, maravilhosa, cheia de flores e Nossa Senhora cheirosa ali perto dele, ele vai, não, pode dar uma casa própria para essa pessoa. Então, aqui eu estou dando um exemplo para vocês, para tentar ilustrar a situação. Mas quantas vezes a gente chega, né, nas nossas orações, expondo tudo que está acontecendo, com as nossas murmurações, com as nossas reclamações, e por isso então que as nossas orações são imperfeitas, porque elas são manchadas com reclamações, com murmurações, com lamentações. Como a gente já viu anteriormente aqui neste encontro, Maria ela é cheia de graça, ela é toda perfeita, ela é cheia de méritos, diferente de nós que somos miseráveis e limitados. Então, ao recorrer a Maria, não estamos desconfiando da misericórdia de Deus, não estamos desconfiando que Ele tem poder de conceder graças a nós, não. O que nós fazemos é nos colocarmos no nosso lugar, é reconhecermos a nossa fraqueza, a nossa limitação, e conhecendo a nós mesmos, reconhecemos que em Maria existe muito mais dignidade para que ela se apresente diante do Rei, para pedir as nossas graças, para pedir aquilo que nós precisamos. Então, em momento nenhum, nós desconfiamos da misericórdia de Deus, mas confiamos na dignidade da intercessora, justamente por conhecermos as nossas limitações e a nossa falta de mérito. E agora, pessoal, quero ler aqui com vocês algo que Nossa Senhora falou lá em Medjugorje, no dia 2 de agosto de 1984, em que na sua aparição ela diz assim: consagrem-se ao meu coração imaculado, abandonem-se totalmente a mim, e eu os protegerei e pedirei o Espírito Santo para que se derrame sobre vocês. Invoquem-no também vocês. Eu não disponho diretamente das graças divinas, mas obtenho de Deus tudo o que peço com a minha oração. Deus tem plena confiança em mim, e eu intercedo pelas graças e protejo de modo particular aquelas que são consagradas a mim. Então, nessa aparição, Nossa Senhora ela vem nos trazer essa realidade da sua mediação, e ela também vem nos mostrar que mesmo ela possuindo tantas graças e tantos méritos da parte de Deus, ela nunca quis guardar nada somente para si mesma, mas ela sempre vem aqui ao mundo repartir conosco através das suas aparições e também de tantas outras formas como Nossa Senhora está presente na nossa vida. Ela vem partilhar conosco essas graças. E Nossa Senhora, então, ela vem nos dar uma lição de desapego. Nossa Senhora, ela sempre foi desapegada de tudo aquilo que é material e nos deixou, então, o seu exemplo de amor à pobreza. E é sobre esse próximo tema que nós vamos falar agora. E para nós entendermos essa virtude da pobreza, nós precisamos compreender desde já que as graças que o Senhor nos concede não são para nosso benefício próprio, mas é para benefício comum. Então, como que eu posso exemplificar isso para vocês? Quando Deus ele nos concede a graça da vocação, todos nós somos destinados a uma vocação. Por exemplo, a pessoa que tem a vocação à família. Deus concede à pessoa a graça de ter um matrimônio, de construir uma família,
mas isso não é para benefício apenas dela própria, mas é para benefício de todos os envolvidos, do seu esposo, da sua esposa, dos frutos que vão vir dessa vocação que é os filhos, dos pais, né, que vieram antes, no caso os avós, e todos aqueles que estão envolvidos em volta na comunidade. Um sacerdote, ele tem a vocação ao sacramento da ordem. A graça que o sacerdote tem de transubstanciar a Eucaristia no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo não fica preso a ele, mas é em benefício de todos aqueles que estão ali presentes na ceia do Senhor. A vida da religiosa, do religioso, também tudo aquilo que é concedido a eles, a graça da vida religiosa, não fica preso apenas a eles, mas a todos aqueles que estão envolvidos, ou seja, as pessoas que eles ajudam, os doentes, os enfermos, os pobres, as crianças órfãs, os asilos, enfim, todas as instituições de caridade a qual a Igreja contribui através dos seus religiosos, das suas religiosas. Então, a partir daí, nós já vamos conseguindo entender um pouquinho do que é essa questão do desapego e do amor à pobreza. São Luís de Montfort vem nos dizer que o mundo tem alguns preceitos, ou seja, 10 mandamentos do mundo. E nós vamos ler aqui quais são, então, esses 10 preceitos mundanos segundo São Luís de Montfort. Conhecer bem o mundo, acompanhando o século. Viver como um homem honrado, contentando-se somente com as aparências. Orientar bem os negócios, tomando o dinheiro como fim último da vida. Guardar bem os pertences, ignorando a caridade. Procurar sair do anonimato, adiantando-se na vida com ambição e ousadias. Procurar fazer amizades importantes sem se preocupar em obedecer à consciência que nos adverte sobre as más companhias. Frequentar a alta sociedade andando sempre atrás de pessoas em evidência. Comer e beber bem. Cultivar o bom humor mesmo diante de toda sorte de prazeres culpáveis. Rejeitar a piedade, religião, obras de caridade ou outros ofícios devotos. Então, todas essas coisas que São Luís de Montfort vem nos trazer é aquilo que nós estamos vendo no mundo hoje, uma ostentação, uma vaidade, um apego muito grande. E nós, como escravos de Nossa Senhora, temos que ser contrários a isto que o mundo quer colocar diante de nós. É isso que o mundo quer nos levar a fazer e nós, como escravos de Maria, temos que ser contrários a isso. Como tem uma palavra na Sagrada Escritura que diz, não vos conformeis com este mundo. Então, isso que o mundo nos propõe nos leva a enchermos-nos de coisas, a encher o nosso coração de apegos, de coisas mundanas. E é por isso que muitas vezes as pessoas que estão mergulhadas no mundo não conseguem perceber a presença do nosso Senhor Jesus Cristo em suas vidas. Porque elas estão cheias e daí não tem espaço para Jesus entrar. É por isso que no tempo que Jesus veio, somente os pobres, somente as pessoas excluídas da sociedade, que reconheceram Jesus como Salvador. Porque aqueles que estavam aparentemente tudo bem, aqueles que eram da alta sociedade, aqueles que eram tidos como os estudiosos, os entendidos da época, eles não compreenderam o Salvador, porque ele veio de uma forma para favorecer aqueles que eram realmente os excluídos, os marginalizados. Ele veio como um rei pobre. E isso a sociedade da época e os judeus não podiam aceitar. Então, por isso, somente aqueles que eram realmente pobres e desapegados reconheceram o nosso Senhor como Salvador, que foi predito pelos profetas lá no Antigo Testamento. Eu tenho dito para vocês, amados, desde os primeiros encontros que nós tivemos, que um escravo de Maria ele não tem que se preocupar com o que ele tem ou com o que ele faz, mas com o que ele é, do verbo ser. E
lá no Evangelho de Mateus, capítulo 19, nos versículos do 16 até o 21, a gente vai ver a história do jovem rico. Muita gente já conhece essa passagem que Jesus fala: é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então essa passagem ela é bem conhecida. Mas quando a gente lê a palavra, nós temos que nos atentar aos verbos colocados. O jovem rico, no momento em que ele chega na presença de Jesus, ele já lança uma pergunta: Mestre, o que eu devo fazer de bom para ter a vida eterna? Fazer, ter, ele está preocupado com o que ele vai fazer, com o que ele vai possuir. Vocês estão entendendo? O que eu tenho, o que eu faço. E aí Jesus ele já responde: por que me perguntas o que eu posso fazer de bom? Somente Deus é bom. Então ele fala aqui, ó, Deus é bom, do verbo ser. Você não é bom, só Deus é bom. Aí nesse momento Jesus fala: se você quer realmente entrar na vida eterna, observe os mandamentos. E ele pergunta quais. E aí Jesus fala alguns dos mandamentos da lei de Moisés e ele responde: eu já tenho observado tudo isso desde a minha infância. Que me falta ainda? Ele pergunta para Jesus: o que me falta ainda? Ele ainda está preocupado em possuir, em ter o que ainda está me faltando, porque no fundo, mesmo ele tendo realizado aquilo que está na lei de Moisés, na sua superficialidade, porque ele não se aprofundou naquilo que a lei de Moisés quer nos trazer, então eles têm uma sede. O jovem rico, ele manifesta aqui uma sede, uma falta, uma ausência de algo. O que falta para ele aqui é o verbo ser. Ele não é, ele só tem, só faz. E ele tem um esforço muito grande para alcançar algo, mas ele não se desapega das coisas que ele precisa se desapegar. E aí Jesus ele responde: se queres ser perfeito, ou seja, se queres ser santo, vende todos os teus bens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Se você quer ser algo na sua vida, se você quer ser santo, você precisa se desapegar dos seus bens e me seguir. Todos sabem que o resumo dessa história é que o jovem rico, ele rejeita aquilo que Jesus propõe, ele vira as costas e sai porque ele era apegado aos seus bens. Infelizmente nós vemos muito isso nos dias de hoje. E eu digo para vocês que nós somos apegados não somente aos bens materiais, mas a muitas outras coisas. Às vezes Deus ele nos faz algumas propostas na nossa vida em que é difícil para nós respondermos sim. Eu vou dar um exemplo simples para vocês a respeito da minha vida, da minha história. Em um determinado momento da minha vida, nosso Senhor Jesus Cristo pediu para que eu me desapegasse de uma pessoa a qual eu estava envolvida num relacionamento, em que Ele disse: minha filha, eu tenho algo para você, eu tenho algo para a tua vida, além disso, e esse relacionamento está atrapalhando o processo aí daquilo que eu tenho planejado para a tua vida. Então, confiando na promessa de Deus, eu me desapeguei dessa pessoa. Mas se a minha resposta tivesse sido não, eu estaria atrapalhando o cumprimento de um plano de Deus maior para a minha vida. E este apego, então, iria atrapalhar aquilo que Deus tem para mim. Então, nós precisamos praticar um pouco mais essa virtude do desapego, termos as coisas como se não tivéssemos, esperarmos as coisas como se não esperássemos. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória,
um pouco da pobreza material, a exemplo de Nossa Senhora, nós vamos ver que Nossa Senhora, durante toda a sua vida, ela nunca teve bens terrenos. Ela se casou com um humilde carpinteiro, e aqui eu faço pausa, para falar um pouquinho desse humilde carpinteiro que foi São José, o patriarca da nossa igreja, que de humilde ele só tinha a profissão, podendo dizer assim, que ele foi um homem grandioso naquilo que ele exerceu aqui na terra. Pensando em quem foi São José, ele que criou o Filho de Deus, ele que cuidou do Filho de Deus e protegeu Nossa Senhora. Então São José não foi fraco não, minha gente. E vivendo então com esse santo, São José, com o fruto do seu humilde trabalho, ele proveu o sustento da Sagrada Família, mas sempre com um pouco, com aquilo que lhes era necessário apenas para a sobrevivência. Santo Afonso de Ligório vai dizer ainda que Nossa Senhora, ela fiava, ela trabalhava fiando. Digamos hoje o pessoal que faz crochê aí, é mais ou menos a mesma coisa, tá? E com isso, com o pouco que eles tinham, eles ainda distribuíam esmolas e ajudavam na medida do possível os pobres que eles podiam ajudar. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo 2 mensagens de Nossa Senhora que ela disse lá em Medjugorje a respeito do desprendimento das coisas materiais. E eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que não é pecado nós possuirmos bens materiais. Deus nunca quis a pobreza do ser humano. O que fez com que o ser humano fosse pobre, materialmente falando, é a maldade que Satanás implantou no mundo e que o ser humano, então, com a sua ganância, promoveu uma desigualdade social. Então, isso que fez com que houvesse a pobreza, houvesse a miséria, houvesse a fome, porque Deus fez um mundo com bem suficiente para que todos pudessem viver bem. O pecado está em permitir que a ambição de ter te consuma a ponto de que você esqueça de ser de Deus. Aí é que está o pecado. Você é tão focado em ter as coisas que você esquece de ser de Deus. Santa Teresinha do Menino Jesus nos dizia que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu amo a minha pequenez e a minha pobreza. E agora eu quero falar um pouquinho para vocês da pobreza espiritual de Maria. Às vezes a gente tem mania de falar que uma pessoa sem personalidade é pobre de espírito. Mas lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3, Jesus vem dizer: bem-aventurados aqueles que são pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em que Jesus quis dizer aqui a pobreza de espírito? Eu vou pedir para vocês também abrirem lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, em que Paulo vai dizer assim: vós conheceis a bondade de nosso Senhor Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre por vós, a fim de vos enriquecer por sua pobreza. Paulo disse isso porque Jesus era rico em virtude, rico em graça, rico em divindade, rico em tudo que vocês imaginarem. E Nossa Senhora também sempre foi muito rica da graça de Deus, como a gente estava falando aqui agora há pouco. Mas em nada eles se prevaleceram disso. Jesus não se prevaleceu da sua divindade e nem Nossa Senhora se prevaleceu da sua eleição para ser a Mãe de Deus. E eles repartiram tudo o que eles tinham conosco. Tudo. Então é nesse sentido que é a pobreza espiritual. Aquilo que eu já citei para vocês anteriormente. Deus me concede as graças espirituais, me concede os dons do Espírito Santo, e todos os dons que Ele me concede, dom de pregar, dom de cantar, dom de louvar a Deus, enfim, dom de curas, dom de milagres que as pessoas têm, dom de orar em línguas, isso não é para benefício meu, não é para me aparecer, mas é para servir os irmãos. Se eu tenho dom de pregar, essa pregação minha tem que edificar o irmão.
Se eu tenho dom de cantar, meu canto tem que edificar o irmão. Se eu tenho dom de cura, a cura não é para mim, a cura é para o irmão. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então todas as graças espirituais que Deus nos concede, elas não são para o nosso benefício, mas para o benefício do irmão. Então a virtude da pobreza não consiste em ser pobre, mas consiste em amar a pobreza por amor ao próximo e amor a Deus. Porque quando a gente ama o próximo, a gente não consegue ser feliz tendo tudo e vendo que o irmão ali está passando necessidade, não tem nada. Falando tanto espiritualmente quanto materialmente. Se o irmão também está num caminho de erro, fora do caminho de Deus, e eu espiritualmente estou bem, eu não fico satisfeita enquanto eu não trago aquele irmão para o caminho de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Materialmente também falando, se eu tenho meus bens, se eu posso repartir e eu vejo o irmão necessitado, eu não fico feliz de ver o irmão necessitado. Eu tenho que tomar alguma providência para ajudar. E não é fácil ser pobre. Não é fácil nós carregarmos as nossas cruzes. E é por isso que tantas vezes na nossa caminhada nós transformamos as nossas cruzes em fardos. Nós pegamos o presente que o nosso Senhor está mandando para a nossa santificação, que são as nossas cruzes, e transformamos elas em fardos. Em que sentido que eu estou querendo dizer isso? Por exemplo, o trabalho. O trabalho, ele dignifica o homem. O trabalho, ele honra o ser humano. A partir do momento em que eu trabalho para prover o sustento da minha família, para ter aquilo que nos é necessário para a sobrevivência, como fazia São José. Agora, a partir do momento que o trabalho me consome, a ponto de eu abandonar minha família, meus compromissos com Deus, para ficar me dedicando ao trabalho para acumular bens, ou às vezes até ajo com certa corrupção no meu trabalho. Isso se torna um fardo, porque é um apego, isso começa a pesar na consciência, pesar na alma. A família também pode ser, é uma cruz. A construção de uma família serve para o cumprimento de um plano maior para o Senhor. Mas a partir do momento em que eu me relaciono com pessoas por status, para benefício meu, por ego, então isso também se torna um fardo. A espiritualidade, a partir do momento em que eu sofro na minha caminhada para alcançar a santidade, para encontrar com Deus, eu estou vivendo uma cruz, mas no momento em que eu transformo a minha espiritualidade para meu próprio benefício, ou seja, para me aparecer, para promover a minha própria imagem, para às vezes conseguir até mesmo ganhar dinheiro com isso, então eu também estou colocando sobre meus ombros um fardo, transformando a cruz que o Senhor me concedeu em fardo. E a enfermidade. Temos o exemplo de Carla Kutz, que durante a sua leucemia, durante o câncer, ofereceu todos os seus sofrimentos pela recuperação do Papa, que até então era São João Paulo II, e estava enfermo na época. E muitas vezes quando nós estamos com uma enxaqueca, com uma dor de cabeça forte, a gente já começa a reclamar, começa a murmurar. Lá em Mateus capítulo 6, dos versículos 19 a 21, nosso Senhor vai dizer que nós precisamos acumular os nossos bens, os nossos tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não consomem, não corroem, porque onde está o nosso tesouro, está também o nosso coração. E essa consagração que São Luís de Montfort nos propõe, ela nos leva a guardar os nossos tesouros no céu e nas mãos de Maria. Ela nos leva a um desapego automático dos nossos bens, principalmente os bens espirituais. Então nós vamos ter um encontro que nós vamos estudar profundamente isso, a questão da doação dos nossos méritos. Mas já para adiantar para vocês, consiste em doar para Nossa Senhora todos os méritos das nossas boas obras que nós fizemos em estado de graça,
todas as obras passadas, presentes e futuras, tudo aquilo que é de bom poderia servir para o nosso tesouro no céu, nós doamos a Nossa Senhora para que ela possa distribuir da forma como lhe aprouver, seja para a salvação de algum pecador, para as almas do purgatório, ou para aqueles que ela achar necessário, até mesmo para outros consagrados. Então, nós vamos falar mais profundamente sobre esse tema no próximo encontro, senão esse encontro vai ficar muito longo, mas se vocês tiverem interesse, já vão pesquisando aí um pouco sobre o tema, porque é algo importantíssimo que quer dizer muito na nossa consagração, é a essência da consagração que São Luís de Montfort vem nos trazer, porque em nenhuma outra consagração você doa os seus bens espirituais. Para vocês verem o quanto que essa consagração é especial e o quanto que ela é importante para que nós pratiquemos a virtude do desapego. E para encerrar o encontro de hoje, eu quero ler para vocês uma mensagem de Nossa Senhora em Medjugorje, que ela disse em 2 de janeiro de 1986, e ela disse para os seus videntes assim: não tenham medo, desejo que sejam acumulados de alegria e que a alegria se leia no seu rosto. Não me peçam experiências extraordinárias, mensagens pessoais ou visões, mas alegre-se com essas palavras: eu os amo e os perdoo. Então Nossa Senhora, ela vem nos dizer: não fica pedindo coisa extraordinária, não fica pedindo para me ver não fica pedindo milagre. Contente-se com o meu amor e com o meu perdão. Olha só que lindo. Então nós precisamos ser felizes e alegres apenas com essa promessa de Nossa Senhora. Porque se ela ama, ela vai cuidar de nós. E se ela nos perdoa, ela vai interceder a nosso favor. Então, confiantes nessa promessa, nós encerramos a nossa 4ª videoaula, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se vocês tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários que, na medida do possível, estarei respondendo a todas as perguntas de vocês. Muito obrigada, salve Maria!